André, eu estou a tentar adicionar-te e eu não sei porquê, não. Ahá! Ah, Bom dia, bom dia! bom Como é que tu dia. estás? Muito bem. E você? Também, está tudo muito bem, obrigada. Vamos começar mais uma conversa daquelas? Não, vambora. Sim. Então, tu hoje quiseste trazer este tema de que não é preciso morrer para nascermos de novo. E eu vou começar por te pedir para explicares um pouco esta ideia e também, obviamente, deixarmos aqui a tua noção para conseguirmos dizer às pessoas o que é que isto significa e também para, se elas se quiserem juntar a nós nesta conversa, para estarem à vontade. Portanto, Andreia, o palco é teu, força. O que que me trouxe esse tema? A gente não precisa morrer para nascer de novo. O que que é isso? Nós temos uma vida, nós temos uma visão, nós temos acontecimentos na nossa vida durante o tempo todo que às vezes não nos agradam nem um minuto. E a gente só aprende quando a gente está passando por uma dificuldade. Porque quando a gente está no nosso prazer, a gente não está aprendendo muitas coisas. Não que a gente não aprende, aprende. Mas a gente aprende mais quando há um certo desconforto. E quando a gente tem esse certo desconforto, a gente tem reações que tem vezes que a gente nem percebe, que não são, não existe o certo nem o errado, mas são situações onde você sofre. Você não dá uma resposta para o universo que, que seja legal para que você, digamos assim, aprenda com aquela situação. Então, o que que acontece? O que que é esse? Você não precisa morrer para nascer de novo. O que que é isso? Você mudar, realmente ter a coragem de mudar o que que é. Você deixa de ser aquela pessoa que você sempre foi e tem a coragem de olhar aquela situação e se tornar uma nova pessoa. Isso é o morrer para você nascer de novo. Exemplo, se você tem um problema muito sério na tua vida, tá? E com esse problema você tem um aprendizado, porque você quer aprender com aquela situação. Porque quando você quer aprender, você começa a olhar com outros olhos, você começa a ter aceitação. Então, aquele peso deixa de ser peso e passa a ser um aprendizado. E quando ele passa a ser um aprendizado, você passa a aceitar. E quando você passa a aceitar, tudo vai se transformando, porque você deixa de ser apegado, que a situação tinha que ser da forma que você queria. Então, quando você para de fazer força e de controlar toda essa situação e olhar por detrás disso, o que que isso tem, você vai deixando as coisas do passado no passado, você visita o passado, mas Uhum. você visita o passado para um aprendizado. Você não visita um passado como uma coisa que te machucou. Você não visita um passado querendo se vingar, desejando mal. Você não deixa nada disso, porque você vê que isso está no outro, não está em você. Então você começa a fazer esse processo seu, essa sua caminhada. E quando você começa a estudar e entender tudo isso, você muda, porque você quer, porque você está ali empenhada naquilo. Então, você deixa de ser aquela pessoa e começa a nascer uma outra pessoa. Você começa a construir uma outra pessoa. Então, aquela situação pode até acontecer novamente na sua vida, não sei se é numa potência menor, ou se é porque você mudou a forma de você olhar, você vê ela bem menor. Ela não passa despercebida porque você começa a ter um olho clínico
e olhar que aquilo ali está sempre acontecendo. Então, não é que as coisas deixam de acontecer com você, é a resposta que você dá que é diferente. E quando a resposta que você dá é diferente, você dá uma outra resposta para o universo vai te dando outras questões para que você passe e vá passando, digamos assim, de nível. Você entendeu? Vai absorvendo outros aprendizados, porque você passa a dar uma resposta diferente do que você fazia no passado. Isso é você morrer nesta encarnação e nascer nesta encarnação, nesta vida, se assim é melhor dizer. Uhum. Sabes que, agora, com o que estavas a dizer, hum, tu despertaste em mim uma memória relativamente a esse mudar. E que envolve o quê? Nós passamos por alguma situação que nos criou alguma emoção muito intensa e que essas emoções mais intensas estão gravadas, não é? Ficam registadas, são produzidas abaixo do nosso chakra cardíaco, abaixo do nosso coração. E, portanto, aquela emoção que foi despoltada devido a determinada situação começa a fazer-nos bater o tique e o teco aqui na cabeça e o nosso mental vai tentar então resolver, restabelecer-se. E fica aqui assim esta briga entre a emoção da situação, não é? E o nosso mental em relação ao que pensamos sobre a situação. E eu creio que aqui é essencial olharmos para o cardíaco como o chakra que nos permite realmente unir estas duas coisinhas e que permite a transformação. Porque às vezes o que acontece muito é tu até pelo conhecimento, pelo trabalho que fazes em terapia, tu consegues livrar-te da dor, mas a verdadeira magia é através do cardíaco. E isto é aquela história de renascer de novo. É o cardíaco que expande. É o coração que percebe: ok, eu passei por isto, então como é que eu vou agora viver com isto? O que é que isto me trouxe? O que é que isto me ensinou? E na medida em que expandes aqui o cardíaco, aí sim, portanto, vamos então renascer. Vamos então mudar de atitude. E este nascimento vem sempre daquilo que já dissemos aqui antes, que é aquela sabedoria, não é? Que é a experiência que tu tiveste, que se vai misturando com o amor e então te faz agir de uma forma mais coesa e mais equilibrada. Por isso é que eu acho que este tema de não é preciso morrermos para renascer é de facto muito importante para as pessoas ganharem esta consciência que resolver a dor não é só no nível mental. Solucionar a dor vem ter de facto do coragem de sentir. coração. Coragem que vem de coração, não é? Tem o mesmo início. Sim. E é assim que realmente se abre portas a um outro tipo de vida, a um outro tipo de estar, a outro tipo de oportunidade para aprender novamente. Perfeito. É você ter coragem mesmo, é o que você está falando, de olhar, enfrentar. Vai doer? Vai, porque é uma ferida. Mas o que eu posso aprender com isso? Quando eu tomo essa atitude em o que eu posso aprender, eu estou olhando. E quando você olha para a coisa olha para você. Tá? Então, é grande, é pesado, é dolorido? É, mas tudo pode ser transformado. Tudo pode ser transformado. É uma caminhada rápida, fácil? Às vezes. Às vezes sim,
Às vezes não. Às vezes com muitas dores no começo, e às vezes você consegue olhar para aquilo ali e ver que a maneira em que você dava aquelas respostas era o seu melhor naquele momento. Sem culpa, sem eu tinha que fazer. Não, você não tinha. Você fez o que você tinha que fazer com a consciência que tinha naquele momento. Você fez o seu melhor. E tá tudo certo. Tem muita gente que escuta a gente e não vai entender nada do que a gente está falando. E tem muitas que falam assim, opa, peraí, aqui tem um negócio em que eu posso olhar e ir para frente. Você entendeu? Então, é você, a base de tudo, é o seu querer, a sua coragem, é o seu enfrentamento, é a vontade de aprender e de mudar. A tua vida tá boa do jeito que tá? Você está feliz da forma que está? Porque, assim, a maioria das pessoas dizem e vivem só em função do dinheiro. É o Deus da terra, tá? Dinheiro é muito bem-vindo na minha vida. Mas ele não manda em mim. Eu quero ele, que é o magna, né? Que é o vital, que é o que eu preciso para aqui, porque eu estou encarnada, eu preciso de ir no supermercado, eu preciso de um punhado de outras coisas. Mas eu também estou alinhada com o meu ser lá em cima, com a minha espiritualidade, sem cunho religioso. É olhando para mim. Então não tem como eu viver só lá no astral ou só aqui. Eu tenho que intermediar isso para que eu possa ter aquela sensação que a maioria das pessoas conhecem por milésimo, confundem-se com alegria. Ai, eu tô feliz, que não sei o quê. Mas não é. É aquela paz no coração. É aquela coisa assim, eu estou fazendo o que eu posso. Isso tá certo. Você consegue olhar para a situação e ter uma visão mais clara do que é tudo aquilo. Quando você acontece determinadas situações, você consegue respirar e ver que aquele não é um momento real para que você possa responder. Porque também dentro dos nossos estudos, e mudando um pouquinho, dentro da psicanálise, nós criaturamos. Que é uma subpersonalidade que vem, por quê? Porque para nos defendermos, porque a gente não tem condições de nos defendermos naquele momento. Então, a gente fala coisas que não precisam ser ditas. Aí passa um tempo, quem nunca levanta a mão, parou para olhar uma situação, putz, o que eu fiz? Eu falei demais, não precisava de eu ter falado isso. Por quê? Porque não era você. E você olhando, tendo consciência disso, você consegue respirar e falar assim, calma. Olha, então é um caminhar de todo dia. É um querer todo dia. Esse caminho a gente já falou em outros vídeos. Ele é para sempre. É sempre andando, é sempre aprendendo, é sempre uma nova situação, é sempre uma nova resposta que você dá, é sempre uma nova pergunta que o universo te dá. E assim a gente vai. Isso é o morrer e o renascer. Porque a gente acha que, dentro de algumas religiões, que a gente só pode ter uma nova vida quando a gente nasce novamente. Não. Você pode morrer várias vezes e pode renascer de acordo com o que você está disposta realmente a aprender e ir para frente. Só que isso também diz algumas coisas que não é que você renuncia na vida. Não, você não renuncia.
apenas algumas coisas na tua vida deixa de ser atraentes a todo momento como era. Então você passa a olhar por um outro lado, porque a felicidade aqui na Terra ela é muito legal. Eu passear, eu me divertir, tudo. Isso é tudo aqui na Terra, o magno, tudo isso. E agora, vamos parar e olhar. E quando você morrer? Em todas as religiões com quem eu converso, eu pergunto qual é a sua religião, para eu poder saber como que eu converso com essa pessoa, tá? Nenhuma religião acredita que tudo acabou. Sempre tem uma alma, um espírito, algo do outro lado que continua. Não importa a forma que é ali, mas acredita-se que o espírito, a alma, não acabou. Ok. E aí? Como é o seu chegar do outro lado? Porque lá não vai ter o que você teve aqui. Não vai ter o dinheiro, não vai ter esse prazer. Você vai viver lá da mesma forma que você vive aqui. Só que, por exemplo, o prazer terreno, você não vai viver lá. Você vai viver a sua consciência. Então, o que você tem de consciência? No momento do desencarne, onde você morre com uma sensação de culpa, você vai chegar do outro lado com essa culpa. Até você entender o processo disso tudo, do que aconteceu aqui na Terra. E parar de se culpar. Só que você pode fazer isso aqui. Eu acho, sabes que com o que estavas a dizer, eu acho que é sempre muito interessante observar a parte de nós que não nos deixa estar em descanso. E o que é que eu quero dizer com isto? Vamos lá ver. Nós sabemos que há pessoas muito ligadas à Terra, e quando eu digo ligadas à Terra é eu quero ter aquele negócio, eu quero ter aquele carro, eu quero ter aquela mansão e por aí vai. E depois temos pessoas muito mais espirituais, não é? Que não estou nem aí, nem para o dinheiro, eu com uma casinha está tudo bem. E temos aqui estes extremos. Agora vamos tentar ouvir estas pessoas. Estas pessoas que estão num patamar que estão mais conectadas ao espírito, dão por elas muitas vezes a criticar quem está num plano mais terreno. Sim. As pessoas que estão num plano mais terreno vão criticar as que estão ligadas mais ao espírito. Um lado E você deixa de fazer. Exatamente. E, portanto, qualquer uma das posições vai realmente denegrir a outra, vai rejeitar. E quando nós fazemos isto, por exemplo, neste campo, fecha-nos à vibração da aceitação, porque a aceitação é aceitar o todo. E, Sim. portanto, nós só dizemos assim, não, eu só aceito aqui, são os meus iguais. Se for muito diferente, show para lá. E isso vai nos dividir por dentro. Divide-nos a vibração, divide-nos o cardíaco e o cardíaco fica pela metade. Portanto, o nosso amor fica pela metade. E se fica pela metade em relação aos outros, também é um espelho desse amor por nós. Que é o amor próprio. Que é o amor próprio. E quem diz aqui isto... Era só para concluir, desculpa André, não só pode para concluir. Aí. E nesta situação de eu estar a dizer de os espiritualistas e as pessoas mais materialistas, reflete-se em tudo. Desde, por exemplo, vamos imaginar, as mulheres independentes que criticam as mulheres que ficam em casa e as mulheres que ficam em casa criticam as mulheres independentes. Desde aquela situação de pessoas que querem estudar academicamente e outras não.
E, portanto, tudo aqui à nossa volta acaba por nos criar sempre a facilidade de dividirmos a nossa percepção e de nós nos colocarmos num polo. E é a questão de, quando vamos para um polo, afastamos-nos do todo. Na realidade, Sim, somos nós. porque você não aceita. Você tem que aceitar as Exatamente. duas partes. É a balança. Uhum. Só que essa balança, ela só vai conseguir. É óbvio que uma hora ela vai estar lá em cima, outra hora ela vai estar aqui, mas você começa a ter a percepção. Opa, tá assim. Você consegue ver a situação. Você entendeu? Coisas que sem essa essência, isso tudo que eu estou falando, você não consegue. Aí você vai indo. Aí a vida vai só azedando o doce. Uhum. Entendeu? Então você vê, você consegue equilibrar e de repente está assim. Mas tudo isso começa no quê? No seu amor próprio. Fica aqui a pergunta. O quanto você se ama? O quanto você se aceita? O quanto você se bate? Sabes? Então, Uhum. começar você a olhar primeiramente para você. Não é egoísmo. Porque como é que você vai dar para o outro amor? Qual é a qualidade do amor que você vai dar para o outro se você não se ama a si próprio? Eu não me amo, como que eu vou te amar? Eu não consigo. Eu não tenho para te dar. Então, fica aí uma reflexão. O quanto você se ama, de fato. O quanto você olha para você e se aceita. O quanto você quer mudar. O quanto você tem coragem para olhar para suas dores, amores e horrores. Uhum. Sabes, eu acho que já estamos no nosso tempo. Já. Eu não vi a hora, mas eu desconfio que sim. E se calhar antes de terminarmos, e agarrando nas tuas palavras, eu acho que pode ser fácil percebermos se o nosso amor próprio está mais ampliado e se realmente está em expansão, se olharmos para os níveis que nos compõem. O que é que eu quero dizer com isto? Veja como se cuida no seu corpo físico. O que é que faz para assegurar a saúde do seu corpo físico, o bem-estar do corpo físico? O que é que faz para assegurar o seu emocional? O que é que faz? O que é que faz para assegurar o seu mental, o equilíbrio? E o que é que faz para sentir equilíbrio no seu espírito? E se olhar aqui para estas áreas e conseguir perceber o que faz por essas diferentes áreas, vai perceber como está o seu amor próprio. Porque quando nós negligenciamos uma destas áreas, nós estamos a fugir da aceitação, fugir de nós mesmos, fugir do que somos como um todo. Por isso fica só aqui esta dica, porque acho que aquilo que disseste em relação ao amor próprio é de facto vital para nos dar realmente o chão para podermos morrer e renascer. Mais alguma coisa, Andrei, que gostasses de partilhar? Não? Não. Ok, então ficamos por aqui. Até para a semana e vamos falando. Se tiverem alguma ideia que gostassem de ver discutida por nós, contactem-nos, mandem uma mensagem ou até qualquer tipo de pergunta que vocês tenham, algum pensamento que não vos faz sentido, estaremos aqui. Tá? Muito obrigada, Andreia. Não E sei se tens mais alguma coisa para dizer. Diz. a única coisa que eu tenho para dizer sobre esse final que você disse é que nós vamos amar responder as perguntas de vocês.
Sim. Façam suas perguntas, tragam as suas questões, porque elas são o que tem que ser. É isso. Então vá, Andreia. Um beijinho. Muito obrigada pela companhia hoje e até para a semana. Tchau. Até.